Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre como é que tá sendo depois, né, de ter tirado a bolsinha. Não sei quem me acompanha aqui, que assiste meus vídeos depois que eu fiz a abdominoplastia, como é que tô me sentindo, né? E dividir um pouquinho isso com vocês, porque eu sei como é difícil a batalha de quem usa bolsa, né? E talvez pessoas que nem possam tirar, né, gente, a bolsa, tem que se conformar, né, que vai ficar talvez, né, pro resto da vida. Então hoje eu tava aqui assistindo alguns vídeos que eu tinha postado aqui na rede, né. Eu tava vendo, assim, o quanto é importante, né, a gente saber, ter informações, né, do que as pessoas falam e vivem quando estão com a bolsinha, né? Então, assim, hoje, atualmente, né, a gente tá em 2024. Na época que eu usei a minha bolsinha foi em 2019, né? Então, assim, já tá fazendo bastante tempo. Então, eu fiquei usando a bolsinha, depois eu fiz a reconstrução, né? E retirei todo o intestino grosso, como eu já expliquei aqui pra vocês. Não era para ter tirado todo o intestino grosso, mas o médico, o Dr. Guilherme, que cuidou de mim na época, ele, né, optou por tirar todo o intestino grosso para eu não sofrer mais, né? Porque mesmo usando a bolsinha, ainda tava tendo problemas com a bolsinha, tava é, ainda fazendo do jeito que não era para ser, sabe? Geralmente as pessoas que usam bolsinha, elas fazem bem líquido, né? Ou não tão líquido, mas não do jeito que estava. Eu, no caso, em vez de eu estar progredindo, eu estava regredindo com a bolsa. Tanto que era para ser uma cirurgia planejada, né? Era para ser marcada a minha cirurgia e ela foi antecipada por a bolsinha não estar funcionante, né? Tá me causando problemas. Então eles tiraram de uma vez o meu intestino grosso, que era onde o médico achava que podia estar tendo esse problema, né? O nosso intestino ele é muito grande, então não tem como tu saber, né, aonde é que tá bem certo o problema, só se for um tumor, algo assim, né, gente? E como eu tive vários problemas, né, no intestino, o médico ele resolveu tirar todo o intestino grosso para que eu não sofresse mais. Resumindo aqui para não ficar um vídeo muito grande, né, eu vou estar falando para vocês como que foi, né, resumidamente, né, depois que eu tirei a bolsinha e como eu me sinto hoje, como é que tá sendo a minha vida. É, Depois de eu ter usado 1 ano e meio praticamente a bolsinha de colostomia, eu fiz a reconstrução. É, 2020, 2000, no final de 2020, eu acabei engravidando, né, do Arthur, do meu neném, né, que hoje ele tá com 2 anos e pouco e daqui a pouco ele já faz 3 anos, né, a gente passa voando. Eu achava que eu não ia mais engravidar, porque antes de eu ter retirado o intestino grosso, é, eu tive endometriose, né? Todo o meu útero tava com muita endometriose, então eu fiz aquela cirurgia, né? Que não é muito invasiva, né? Que é feito por vídeo, e retirei os focos de endometriose, né? E acabou que eu acabei engravidando do mesmo jeito. Eu tava ainda fértil, mesmo tendo endometriose, né? Então em 2020 eu engravidei do Arthur. Foi uma bênção na minha vida. O Arthur, infelizmente, também nasceu com um problema no intestino. A gente não sabia que isso poderia acontecer, né? Antes que venha alguém, né, julgar, já você foi engravidar, sendo que você não podia. Os meus médicos que me acompanharam, tanto o endócrino, o proctologista, que é o que cuidava do meu intestino, a minha ginecologista, eu fiz todos os exames, sempre estavam todos normais, o meu útero estava impecável. Todos os exames que eu fiz, eu estava uma pessoa muito saudável, tudo bem comigo. Durante a gestação, o que eu tive de anormal foi a pressão alta que eu tive, que eu nunca tive pressão alta, que eles falam que é a pré-eclâmpsia, né? E também tive a diabetes que eu já tive na outra gestação, muito antes de ter o Arthur, 12 anos atrás, que o meu filho Nicolas, né, que eu tive ele, eu tive a diabetes gestacional.
mas só foi durante a gestação, depois que ele nasceu, ela voltou ao normal. Então foi isso, eu tive a diabetes e a pré-eclâmpsia, que era minha alterações da minha pressão, né, que ela tava alta. Mas, gente, eu fui muito bem acompanhada, tá? Eu sempre falei aqui pra vocês, eu tive o plano Bradesco, né? Que, graças a Deus, eu não me arrependo de ter pago esse plano, porque foi um plano, assim, de saúde que todos os exames que eu precisava, que a minha médica pedia, eu fiz, sempre cobriu todos, não tinha carência, porque eu já tinha muitos anos dele, né? Então, assim, o meu, pra quem quer saber, era o Bradesco Saúde Top. Ele cobre nacionalmente, né? É um plano muito bom, então, assim, todos os exames que eu precisava fazer foi feito. Ultrassom, acompanhamentos, aquelas ultrassons que mede se está crescendo, se está com algum problema na bolsa, em tudo. Em tudo, aquela biofetal, que quem sabe é aquela ultrassom que é bem cara, né, se você for fazer particular. A minha médica pediu todos os exames possíveis. O bebê sempre estava saudável, o Arthur no caso, né. Depois que ele nasceu, eu me senti muito culpada, porque o Arthur, ele nasceu e ele já não fez cocô. Ele teve já que usar sonda, né? Vocês sabem, quem é mãe sabe, quem já teve um filho, né? Sabe que quando o neném nasce, ele tem até 24 horas para fazer o número 2, né? Tem que fazer cocô. O Arthur, ele não fez, tá? Se passou-se já 24 horas, se passou 2 dias, ele não fez, que seria um mecônio, que é aquele cocô que um bebê ele faz nas primeiras 24 horas, que é aquele cocô bem preto, né? Que é igual um piche, assim, é muito preto aquele cocô. E o Arthur, ele tinha que ter feito esse cocô. E infelizmente ele não fez, gente. Então ali já começou a nossa preocupação, né? Porque como eu já tinha passado por problemas intestinais, eu tive a doença, né, que acometeu meu intestino, eu tive que usar a bolsa. Então ali já veio na minha cabeça, meu Deus, eu passei isso pro meu filho. Mas isso, gente, não acontece, tá? Não acontece. Não foi uma coisa que eu passei durante a gestação, tá? Não foi. Isso aconteceu porque isso pode ser genético, pode ter vindo lá da minha avó, pode ter vindo da minha mãe, pode ter vindo de qualquer pessoa quando eu estava sendo gerada, tá? Então, assim, eu nunca soube que eu teria algum problema de intestino. Eu fui saber quando eu estava com meus 27 anos, 26 anos que eu tive esse problema. Eu vinha tendo episódios que eu não fazia cocô há muitos anos. Só que pra mulher, sempre quando a mulher vai falar para um médico, para um ginecologista, sempre é passado que isso é normal mulher constipar. Então, assim, eu achava que eu era uma pessoa normal, mas eu não era. Às vezes eu ficava 2 semanas sem fazer cocô. Foi me explicado, meu médico, né? E outros médicos que eu passei, porque eu não passei só por um, né? Todos me explicaram que não era nada que eu estaria fazendo, não era nada que eu fizesse de errado, porque eu comia fibras, eu tomava muita água. E, gente, não adiantava, tá? O meu intestino não funcionava. Ele não funcionava até que chegou o momento que parou, né? Parou de funcionar. Então, assim, hoje eu não me sinto mais culpada, porque no começo eu achava que isso que tinha acontecido com o Arthur era minha culpa, que eu tinha passado isso pra ele, mas não é, gente. Já foi bem explicado sobre isso. O Arthur não teve problemas no intestino porque eu passei pra ele durante a gestação, ou que faltou alguma coisa pra ele. Pelo contrário, gente, quando eu estava gestante, na minha gestação toda, desde o primeiro bimestre, desde o comecinho da minha gravidez, das primeiras semanas, eu tive todo acompanhamento, tanto que eu tinha um médico que fez a minha cesárea quando eu tive o Nicolas há 12 anos atrás, né? Eu não vou falar o nome do médico aqui, mas por motivos, durante ali o pré-natal, eu quis trocar, tá? Graças a Deus que eu troquei, porque eu encontrei esse anjo na minha vida, que foi a doutora Dara, a médica que me cuidou durante a minha gravidez. Ela, assim, ó, ela foi um anjo na minha vida, ela cuidou de mim o tempo inteiro. Eu tinha um contato dela, eu mandava mensagem que ela acompanhava minha diabetes. Jéssica, não tá legal, tem que ir no hospital. Ferro, se tivesse faltando, era reposto. Vitaminas, eu tomava um multivitamínico que pra mulher grávida geralmente já é passado, tá, gente, esse multivitamínico. Só que como eu não tinha mais o intestino grosso,
eu precisava repor mais, porque eu tava gerando uma vida ali dentro de mim. Então, foi todo o processo foi feito, sabe, gente? O meu marido, ele comprava, a gente não tinha, assim, como é que fala? Um plano, né, que seria tanto gastos, né? Mas graças a Deus a gente deu conta. Só a vitamina que eu tomava era R$ 300. Todo mês eu tinha que tomar essa vitamina, que era justamente pro Arthur ter tudo que ele precisava, né? A gente comprava todo mês essa vitamina. Não interessava, se não tinha, ia faltar de outra coisa, mas a vitamina que eu precisava tomar, a gente tomava. Então, assim, foi feito tudo. E o Arthur, infelizmente, ele nasceu com problema de intestino. Não era, a gente achava que era a mesma coisa que eu tinha, não era, tá, gente? Eu nunca voltei aqui no canal pra explicar pra vocês exatamente o que o Arthur teve, mas o que aconteceu com o Arthur foi, pra ficar bem claro acho que vai ser o último vídeo que eu vou falar sobre o Arthur aqui, sobre o que aconteceu com ele. Então, se você quiser assistir, senta aí que você vai escutar tudo que é pra ser esclarecido. O que aconteceu com o Arthur? Voltando ali no começo, né, que eu expliquei que ele nasceu e ele não fez cocô nas primeiras horas. A médica que cuidou dele, ela pediu para fazer uma sonda, né, e assim foi por algum tempo, né, até os 6 meses do Arthur ainda a gente usava sonda, gente, não foi fácil. A sonda, para quem não conhece, é um fiozinho de plástico que a gente tinha que introduzir, né, lá dentro do intestino do Arthur para ele conseguir evacuar, senão ele não evacuava. A barriga dele inchava. Esse menino ontem ainda tava comentando com meu marido, né? Como é bom ver o Arthur saudável, porque a gente não via o Arthur saudável. Ele ficava muito branco, ele suava. E a gente já sabia que ele tava passando mal. Ele não conseguia fazer, tá, gente? Ele não fazia de jeito nenhum. E quando isso acontecia, a gente tinha que fazer sonda nele, porque a gente já sabia que ele tinha que evacuar, né? Então foi por um bom tempo, assim, até eles descobrir, porque foi feito uma biópsia para saber se ele tinha o mesmo problema que o meu. Que no meu caso, o que aconteceu comigo, eu não tinha. Eu vou explicar bem resumidamente, que eu não sei os nomes que os médicos usam, né, pra certas coisas que acontecem com a gente, né? Eu não tinha os movimentos lá dentro do intestino, que é os músculos que fazem, né, fazer o cocô, que você tem que ter uma estimulação, né, pra fazer, não é? Sentir vontade, vou fazer. Lá dentro, essas células têm que funcionar para conseguir evacuar. Então, Jéssica, eu não tinha. E primeiramente, quando o Arthur nasceu, que ele não fez cocô, que ele não estava sendo uma criança normal, que nasce, mama e faz cocô, o Arthur não fez isso, né? Não aconteceu, ele teve que ter já logo nos primeiros dias de vida, eu acho que ele estava com 4, 5 dias, já tiveram que fazer uma sonda para ele conseguir evacuar, né? Porque não poderia ficar aquilo ali dentro dele, aquele mecônio que acabou de nascer. Então assim foi, gente. Ele ficou fazendo várias sondas, né? Até ter o diagnóstico, né? Então, ele foi pra biópsia, veio a biópsia, ele não tinha a mesma doença que eu tenho, que no caso era de, né, o intestino ter os movimentos, ele não tinha. Então, assim, gente, saiu a biópsia, a médica já mudou os planos, Jéssica, não é isso. A gente vai acompanhando o Arthur, não sabemos se ele tem um intestino rebaixado, foi o que ela passou pra nós, né? O intestino dele pode ser rebaixado. Então, são várias coisas que vai acontecendo, mas a gente vai fazer vários exames. E assim foi, gente. O Arthur teve várias internações, tá? Ele passou na última cirurgia, o que aconteceu? Não deu tempo de continuar das investigações que ele tinha que fazer. Simplesmente, o Arthur estava muito mal. A gente via o Arthur não era uma criança normal. Ele vomitava muito, muito. E a gente sempre preocupado vendo o nosso filho passando mal. Então, assim, o Arthur, ele sofreu muito, né? Por tudo isso que aconteceu. E hoje, vendo ele saudável, eu sou a mãe mais realizada, né, gente? Porque eu vejo que o meu filho é uma criança normal hoje, né? Eu digo normal porque ele faz cocôzinho dele sem sonda. Ele não precisa estar mais hospitalizado. Graças a Deus ele não precisa mais ter remédios, né? Que antes a gente tinha que dar remédio todo dia pra ele parar de vomitar. Então, assim, ele fez todos os exames, não deu que ele tinha a doença que eu tinha.
Ele fez uma cirurgia de emergência e foi descoberto que ele tinha. Passei por vários médicos e o último médico que eu passei, que foi recente, ele viu todos os exames do Arthur, né, que foi um médico do intestino mesmo, e ele afirmou pra mim que isso que o Arthur tinha realmente era como é que eu vou explicar? Isso que o Arthur tinha realmente era uma... Ai, meu Deus, gente, agora não vem na minha cabeça. Eu vou explicar assim em termos, né, gente? Porque um nome bem específico agora na minha cabeça não vem, que o médico sempre me falou. Ah, má rotação. O que é má rotação? O intestino e o estômago da criança, eles têm um lugar certinho para nascer. Todos nós, os seres humanos, nasce com o estômago e o intestino certinho no lugar. O Arthur, ele não nasceu com o estômago e o intestino no lugar. Só que todos os exames que o Arthur fazia, não dava para ver que estava assim. Ele foi para uma cirurgia de emergência. Quando ele voltou, os médicos explicaram que o intestino e o estômago dele estavam todos em lugares diferentes, estavam torcidos. Então eles foram lá e arrumaram. Fizeram até já uma cortação, cortaram o apêndice do Arthur para ele já não sofrer depois, porque esse menino já passou por várias cirurgias, né? Então cortaram e pronto, foi resolvido. O problema do Arthur de não fazer cocô era pra ser isso, né? Voltou da cirurgia, isso foi em dezembro. Janeiro, fevereiro e março, o Arthur só vomitava. Nós vivíamos no hospital. O Arthur ficou dezembro todo, até quase janeiro, dentro do hospital comigo, né? Os médicos falavam que o estômago dele ainda estava virado, né? Eles mexeram nele, mas o estômago do Arthur estava virado. Então ele ia continuar vomitando. Eu não aceitava isso como um diagnóstico, tá, gente? Porque pra mim não era só isso que o Arthur tinha, porque ele tava muito mal, ele não melhorava, ele só vomitava. Ele, pra vocês terem noção, a gente tinha que dar Dramin, que era um remédio pra vômitos, todos os dias. Ele dormia e vomitava, dormia e vomitava. Era isso que acontecia, tá, gente? Então, resumindo, porque, meu Deus, esse vídeo já tá com quase 20 minutos eu falando sobre o Arthur, né? Que nem era pra ser o foco, mas já que entramos nisso, já vamos deixar bem esclarecido o que aconteceu com o Arthur. Depois de todas essas cirurgias, que o Arthur fez a última, que foi descoberto que o intestino e o estômago dele estavam em lugares errados, em março de 2021, desculpa, o Arthur ele estava com 6 meses, né? Ele começou a passar muito mal, ele tava normal, assim, tipo, normal porque ele não tava passando mal naquele dia, né? E nós chegamos em casa, a gente tinha ido num restaurante, né? A gente chegou em casa à noite, assim, já era umas 6 e pouco da tarde. E o Arthur começou a passar muito mal, ele começou a suar e ele não parava mais de vomitar. E ali eu corri pro hospital, o Arthur chegou lá muito mal, começou a vomitar fezes pela boca, né? Eu me desesperei porque não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não era bom. Ali eles já levaram o Arthur já para um lugar que ficavam as crianças mais graves, né? Já colocaram sonda no nariz do Arthur para ele ir lá direto no estômago para tudo que estivesse voltando, né? Ele está vendo e começou a subir, realmente era fezes, né? Que ele estava vindo pela boca. E ali o que aconteceu, gente? Ficou 2 dias ali dentro do hospital mal, foi pra cirurgia de novo. Foi a última cirurgia que o Arthur fez, graças a Deus. Por todas as cirurgias que o Arthur fez, acabam criando inflamações, né, gente? Abre, fecha, uma cirurgia inflama. E isso causa aderência. O que é aderência, Jéssica? São como se fosse uma cola, né, que é uma inflamação, e ela gruda os órgãos, ela gruda. E o Arthur grudou o intestino dele e torceu. Ficou assim, tipo, fechado. Uma alça do intestino dele. E como fechou muito essa alça, acabou extravasando, né? Por isso que ele tava vomitando cocô, não tinha pra onde ir. E foi, né, cocô ali dentro da barriga dele, se espalhou. O Arthur teve infecção, o Arthur ficou na UTI, o Arthur teve que receber sangue, né? O Arthur ficou muito mal, gente. O Arthur é uma criança que hoje ele tá com a gente, mas eu achava que Deus ia levar meu filho, porque a situação que eu vi o Arthur, ele na UTI, ele tinha 40 graus de febre,
tá? Eu ficava com um paninho em cima do meu filho, molhando toda hora, porque tinha uma pia bem do lado ali na UTI. Eu molhava aquele paninho e eu ficava toda hora botando nele pra ver se a febre dele abaixava, porque com remédios não abaixava. Ele ficou entubado, né? Ele não tava, né, vindo a gente, né? Ele tava com muitos aparelhos, muitos remédios, todos os antibióticos mais fortes que tinha para combater a infecção, né? Então, assim, hoje eu vendo meu filho bem, eu sei, gente, que foi Deus, sabe? Que foi Deus que curou ele. Porque, assim, acho que nenhuma mãe quer ver um filho mal, né? Nenhuma mãe quer passar por isso. Então, assim, o Arthur é um milagre na nossa vida, né? Então, tudo isso aconteceu por esse motivo. O Arthur tinha uma má rotação, que era o intestino e o estômago, que não estavam no lugar certo. Ele nasceu com essa má formação. Só que por exames de imagem não aparecia, porque ele era muito pequenininho, então não dava pra ver que estava, né, tudo errado lá dentro. E durante a cirurgia eles descobriram isso. Então, assim, hoje o Arthur é uma criança normal, né? Ele demorou um pouquinho pra andar, ele atrasou um pouco, né? Nas coisas que um bebê tem que fazer, porque ele, no tempo que era pra ele estar gatinhando, ele estava dentro de uma UTI, né, gente? Então, assim, ele ficou muito tempo deitado, né? Não foi uma criança que estava ali, né, no normal, no ambiente normal, sem todas essas coisas. Então, depois de tudo isso, né, que o Arthur passou por tudo isso, eu vivi a minha vida voltada para o Arthur, né? Eu não pensava muito mais no que eu passei, né? A bolsinha que eu usei, como eu fiquei, porque quem sabe quem usou a bolsinha e fez a bolsinha como eu, né? Que o intestino foi tirado, foi um corte no meio da minha barriga até no final, foi tudo cortado 2 vezes, né? Ficou muito feia a minha barriga. Então, assim, além de eu estar focada somente no meu filho, eu não me importava se eu estava bem psicologicamente. Eu não estava. Eu tive depressão. Eu não falava com ninguém sobre isso, né? Eu chorava muito. Eu sempre achava que meu filho, qualquer hora, ia acontecer alguma coisa com ele. Foi mesmo que um trauma, tá, gente? Mesmo que um trauma. Então, assim, depois de tudo isso, depois de o Arthur, graças a Deus, hoje está bem, né? Hoje ele faz um acompanhamento, né, com os médicos. Ainda o Arthur tem constipação. Ele não é uma criança, né, que fica, né, vários dias sem fazer, como, né, antes ele não conseguia fazer cocô sem remédio. Hoje em dia ele faz, né? Às vezes ele dá um pouco de uma trancada, né? Faz um pouquinho mais duro, como fala, né? Mas a gente sempre tá acompanhando. Ele tem um médico que acompanha ele, que agora tá fazendo até outros testes do que pode ser mudado, né? Ele toma um leite, né, que é próprio para ajudar ele, né, para ele não sofrer com dor para fazer cocô. Mas os próprios médicos já me passaram que o Arthur, ele sempre vai ser uma criança mais trancada, porque já foi mexido no intestino dele, que é sempre pra mim estar de olho. Então, assim, o Arthur sempre vai ser acompanhado até ele crescer, porque ele vai ter sempre mais trancadinho, né? E tudo isso, além disso, tudo, do Arthur ter passado por tudo isso, a gente notou algumas diferenças no Arthur desde quando ele nasceu, né? Não digo diferenças assim, porque toda a criança ela tem marcos, né? Até tal idade ele tem que engatinhar, até tal idade, e o Arthur sempre demorou mais. Hoje ele vai, né, em agosto, né? Nós estamos em fevereiro de 2024, em agosto ele faz 3 aninhos, ainda ele não fala, né? Ele tenta algumas palavras, assim, mas não fala, igual uma criança que já teria que falar muitas palavras, ele não fala nada ainda. Então, a gente, com todo o acompanhamento que ele tem, a gente descobriu, né, que, na verdade, ainda o diagnóstico dele não foi fechado, né, gente? A gente tá acompanhando que ele tem algum grau de autismo, né? Que pra mim isso não importa, não... Claro, vai me importar, porque eu sei que ele tem que fazer todo o acompanhamento, né? Mas eu digo, eu não faço diferença nenhuma entre os meus filhos. Eu amo ele como eu amo todos os meus filhos e sempre vou, né, tá ali pra ele, o que ele precisar. Então, assim, depois de todos esses acontecidos na minha vida, né, em 2022, que o Arthur já tava muito melhor, em 2023 ele já tava, né, ali, né, sem mais nada, né, gente, sempre bem. Aí eu comecei a cuidar de mim, né, cuidei de mim, comecei a cuidar da minha alimentação, emagreci, né, mais, né, porque eu cheguei bem na obesidade, né,
eu tive a compulsão alimentar, né, que foi por vários fatores, né, gente, o que eu passei, depressão, tudo. Quem não sabe, compulsão alimentar, você come, 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 quando tá nervoso, quando tá alegre, quando tá qualquer coisa, você come. E eu tive essa compulsão alimentar por todos esses traumas que eu passei, né, gente? Então, assim, depois de tudo isso, eu consegui, né, fazer a minha reconstrução, eu já estava bem recuperada. Então, eu fui atrás do que eu precisava, que era ter minha autoestima novamente. Eu consegui fazer a minha abdominoplastia, né? Que foi corrigir todas aquelas cicatrizes que ficou na minha barriga. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz com o meu corpo, né? Porque eu tinha muita vergonha de como eu fiquei, sabe? Eu nunca fui de ficar usando roupa mostrando barriga, essas coisas assim. Eu sei que gosto é cada um, né? Cada um gosta de usar do jeito que quer, né? Eu nunca fui, assim, uma pessoa de ficar mostrando a minha barriga. Mas eu me sentia muito mal comigo mesma, quando eu ia tomar banho, quando eu olhava, sabe? Então hoje, depois de ter feito a abdominoplastia, eu me sinto muito feliz, que eu não vejo mais aquelas marcas que me causavam muita dor, né? Porque eu olhava assim e lembrava do que eu passei e até mesmo lembrava do que eu passei com o Arthur. Então assim, gente, hoje eu posso dizer que todas essas coisas que vieram acontecendo no meio do caminho foi talvez pra mim ter o pensamento que eu tenho hoje, sabe, gente? Hoje eu vejo as coisas diferentes. Hoje eu trabalho dentro de um hospital. Então, eu tenho empatia com todas as pessoas porque eu passei por isso, sabe? Inclusive, essa semana eu fiz o atendimento de uma moça, né, que ela tava usando bolsinha. Eu comentei com ela que eu também usei, ela nem acreditou, né? Ela ficou, né? Ela falou: "Meu Deus, sério, você já usou?" Eu falei: "Sim, deu tudo certo. Eu já fiz a reconstrução, tá tudo bem. E se você não tirar, você também vai ficar bem, porque isso é você vai ter que se reconstruir, sabe? Não é eu falando, você vai ter que se sentir bem com você. E isso é só com o tempo. Se você fica com a bolsinha ou se você não fica, só com o tempo, gente, você vai passar a ter pensamentos melhores e saber conviver com isso, né? Então é isso, gente. Eu queria só, né, dividir com vocês aqui o que eu passei, né? Todo esse tempo que eu não gravei mais vídeo, não falei mais sobre, né? Porque realmente, gente, hoje eu não tenho mais a vida que eu tinha antes, né? Que era uma vida de preocupação, voltada somente para o Arthur, né? Antigamente eu só fazia as coisas voltadas a ele porque eu me preocupava demais, né? Hoje, claro, ainda tenho as minhas preocupações porque eu sei que o Arthur precisa de muito suporte, né? Tanto de mim como de toda a minha família que convive com ele. Mas assim, hoje a gente tem mais paz, sabe? A gente sabe que o Arthur hoje, ele não vai estar passando mal, ele não vai estar vomitando e a gente tem que correr pro hospital achando que alguma coisa lá dentro está acontecendo de errado, sabe? Hoje eu consigo ter a paz que eu não tinha. Então, assim, tendo a paz, mudou tudo dentro de mim, sabe, gente? E mudou justamente até a minha fé com Deus, sabe? Hoje tudo o que eu faço é botado na mão de Deus antes. Não é o que eu quero, é o que eu coloco na mão de Deus. Por exemplo, eu quero ingressar na faculdade esse ano. Deus, isso é da tua vontade? Se for da tua vontade, tu coloca primeiro você na frente, depois eu. Sabe? Arthur hoje não tá bem. Deus, coloca tuas mãos sobre ele. Tu sabe de todas as coisas, meu Deus. Tu sabe que eu preciso do meu filho aqui e eu preciso dele com saúde, mas faz a tua vontade. Sempre é a vontade de Deus, não a minha. E assim eu vivo mais positiva, sabe, gente? Eu consigo colocar a minha fé em ação e ser mais positiva, sabe? Antes eu não tinha muita perspectiva de vida, porque eu sempre andava para baixo, sempre achava que alguma coisa de ruim iria acontecer. E hoje não, hoje graças a Deus, mesmo eu trabalhando num hospital, onde eu no meu dia a dia eu vejo muitas coisas, sabe? Ontem ainda justamente estava conversando com o Rodrigo sobre isso, que é o meu marido, né? A gente sempre conversa depois que eu chego do trabalho e eu vejo muita coisa. Então, às vezes, isso dá um reflexo em mim, né? Esses dias eu vi uma senhora lá chorando por causa do filho dela
E veio tudo à tona, sabe? Eu voltei a lembrar do que eu tinha passado. Só que ao mesmo tempo que eu lembro, eu sei o quanto Deus foi presente na minha vida e eu sei que hoje eu não passo por isso. Então, hoje eu sou o suporte daquelas pessoas que precisam, né? Eu digo suporte você ser humana, você ter empatia, né? Pelo que as outras pessoas estão passando naquele momento. Igual aquela moça, né, que tava usando a bolsinha. Então, assim, eu sei, gente, o quanto é difícil. Mas eu sei também que tudo na vida da gente tem um propósito. Se hoje a gente passa por isso, talvez lá na frente, talvez tenha um motivo, né? Seja a vontade de Deus mesmo pra nossa vida. Então é isso, gente. Peço desculpa que esse vídeo ele ficou muito longo, mas ele tinha que ser esclarecido, né? Sobre o Arthur, porque ficou o último vídeo que eu fiz sobre ele, mas não foi, né? Esclarecido. E eu sei que isso tudo aconteceu porque tinha que acontecer, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, né? Pra mim saber que você tá assistindo, que você tá gostando. Se você tiver outros temas que você queira que eu fale aqui sobre a cirurgia do Arthur, sobre a minha, sobre a recuperação da cirurgia de abdominoplastia, sobre tudo, gente, sobre a minha vida pessoal, se você quiser saber, você pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo em outro vídeo, tá bom? Um beijo, até a próxima!